ABEA Entrevista, celebrando aí os 35 anos de ABEA, e nesse ciclo de bate-papos que envolve os presidentes dessa associação que vem fazendo diferença no segmento de rótulos e etiquetas no Brasil. Vocês já devem estar estranhando, eu não sou o William Devas, meu nome é Paulo Stuck, sou jornalista que atua na área gráfica já há 25 anos e fui convidado, com muita honra, para entrevistar justamente o atual presidente da ABEA, William Devas. William, prazer ter você conosco aqui, trocando as cadeiras, né? Fazendo a sua vez, espero honrar aí o teu papel de entrevistador aqui nesse programa especial. Muito bacana, Paulo, você ter aceito o nosso convite. Para nós da ABEA é sempre um prazer a gente poder divulgar todo o trabalho que foi feito até então, né? Se a gente conseguiu fazer alguma coisa diferente, é porque nós estávamos sobre ombros de gigantes, né? Grandes homens acabaram passando aí pela ABEA. Eu confesso que fico até numa posição mais desconfortável. Estou mais confortável agora entrevistando do que sendo entrevistado. É isso aí. Não, mas vai ser tudo tranquilo. Você tem muita história para contar. A gente já conversou outras vezes, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante, William. E para seguir aí, né, as formalidades e apresentar quem que é o William Devas aí, para quem ainda não conhece a tua história, William, queria que você falasse um pouquinho sobre como é que esse segmento de rótulos e etiquetas entrou na tua vida. Você sempre atuou nesse mercado, você atuava em outras áreas, enfim, como é que esse mercado acabou entrando no seu escopo profissional? E dizem que uma vez que entra, não sai nunca mais, né? É verdade? É verdade. A gente costuma brincar que uma vez que o autoadesivo contamina as nossas veias, ele nunca mais sai. Pelo contrário, ele só aumenta. Na verdade, toda a minha formação está ligada à educação, né? Eu sou professor de matemática, digo que sou porque uma vez professor, sempre professor. Mas eu não atuo desde 2015, mas eu atuei por praticamente 15 anos na sala de aula como professor, inclusive sendo professor efetivo do Estado de São Paulo. E eu fazia isso com muito prazer. Em 2004, surgiu a oportunidade para eu trabalhar numa empresa de autoadesivo. E eu acabei conciliando a carreira acadêmica com essa carreira de vendedor que acabou acontecendo por acaso. Aconteceu por uma necessidade. Infelizmente, no Brasil, não se valoriza o professor como ele precisa ser valorizado. E aí eu acabei optando por dar as minhas aulas de matemática sempre no período noturno e durante o dia eu trabalhava. Tem até uma brincadeira que os alunos faziam, né? Você só dá aula ou trabalha? No meu caso, eu podia dizer que eu dava aula e trabalhava também. E aí, em 2004, comecei sem entender nada do segmento. Tive a felicidade de estar numa empresa que tinha muito know-how, principalmente na parte de etiquetas técnicas. Permaneci lá por 5 anos. Foi uma verdadeira universidade para mim, onde eu peguei gosto e ganhei real conhecimento. Depois, eu acabei indo para uma outra empresa também no segmento. Eu acabei atuando como gerente de qualidade. Fiz outros desafios. Lá também fiquei um bom período, até que acabei caindo na Servir, que hoje é o Grupo Servir. Dois amigos que eram da primeira empresa, nós nos conhecemos nessa empresa, nessa primeira empresa que eu participei, eles fundaram a Servir, eu não sou fundador da Servir, e eu acabei assumindo a responsabilidade de implementar o sistema de qualidade e a ISO. Foi assim que começou a minha brincadeira no autoadesivo e na Servir. Inclusive, só a título de curiosidade, eu tenho carteira assinada da Servir. Eu fiquei um tempo como funcionário da Servir. Interessante. E o que mais te fez apaixonar por esse segmento, William? Eu sempre gostei de dar aula, é uma coisa que me encanta, até porque eu acredito e gosto de gente. Então, isso para mim é uma coisa que é importante, né? Você ter a possibilidade de transformar a vida das pessoas. Mas o mundo corporativo também sempre me chamou muito a atenção. Então, apesar de trabalhar em empresas consideradas pequenas, mas poder atuar em um segmento onde você tem clientes gigantes com demandas espantosas, isso sempre mexeu comigo. E isso é que me motivou
a cada vez mais tentar me aprofundar nesse segmento. Então, para mim é uma honra, né? Você atuar em clientes como Pirelli, General Motors, são empresas que têm plantas espalhadas pelo Brasil todo. Então, você acaba viajando bastante, conhecendo o Brasil de uma maneira diferente, conhecendo metodologia de fabricação diferente, culturas empresariais. Então, acaba sendo muito rico a nossa experiência profissional e pessoal também. Da sua entrada no mercado de rótulos e etiquetas até a sua entrada na ABEA e a chegada à presidência, houve um tempo grande aí né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse prelúdio, né? Como é que foi o pré-contato com a ABEA, como é que você conheceu a ABEA, enfim, como é que foi esse convite para fazer parte da ABEA? Como é que a ABEA entrou na sua vida, afinal de contas? Né? Entrou para valer, né? Entrou para valer. Eu acho que até vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo para falar a respeito disso, porque eu conheci a ABEA lá em 2004. E a gente sempre ouvia falar da ABEA, mas para quem está de fora, a gente tinha a impressão que só grandes empresas eram associadas à ABEA e que quem era pequeno não teria muita oportunidade dentro da ABEA. Então, eu entrei na ABEA muito tardiamente, através não de um convite, mas de uma convocação do meu amigo Humberto Gianobre. Então, em 2018, eu precisei de uma ajuda, de uma tecnologia que a Servir não tinha e ele detinha, que era a serigrafia. Bati na porta do Humberto, pedindo ajuda, ele me recebeu com aquela generosidade toda, né? Ele sempre foi um homem muito generoso. E aí ele me ajudou e terminou com uma frase que me marcou. Ele disse assim, eu vou te ajudar, apesar de você nunca me ajudar. Eu falei assim, como assim, Humberto, nunca te ajudar? Ele falou assim, eu preciso que você se associe à ABEA hoje e que você seja um membro ativo. Essa foi a convocação do Humberto. E eu disse que sim, né? Até fiquei descompensado com a intimação do Humberto. Saindo da empresa dele, chegando na minha, já tinha um e-mail da Viviane, que já estava com o Humberto, para a filiação. Eu, como sou um homem obediente aos amigos, fiz a impressão da documentação, acabei me filiando naquele mesmo dia, e eu acho que no dia seguinte, a Viviane entrou em contato comigo para dizer que eu estava sendo convocado para uma reunião de diretoria, apesar de não ser diretor e mal ter entrado. E aí eu tive meu primeiro contato com a ABEA. Eu cheguei de maneira bastante tímida. De maneira geral, as associações são formadas por pessoas um pouco mais velhas. Isso é uma coisa natural nas associações. Então, eu mais ouvi no primeiro momento do que me manifestar. E aí, parece que foi a tempestade perfeita, né? Porque aí eu tive a oportunidade de ficar mais próximo do Humberto, aprendi a respeitá-lo e admirá-lo ainda mais, conheci os membros da diretoria que realmente prestavam nos bastidores uma contribuição fantástica. Pude me aproximar da Viviane, que é a minha grande companheira, está sempre ajudando a ABEA. Eu acho que a grande cara da ABEA é a Viviane. E tive a oportunidade de conhecer o Elvio, porque a gente se conhece em 2018 e em 2020 a gente acaba fazendo a fusão das empresas, né? Nós fundimos o Grupo Venture, que era do Elvio e do Gilmar, junto com a Servir para virar o Grupo Servir. E aí foi uma sinergia muito bacana. Eu lembro que 15 dias depois o Elvio me ligou, dizendo que estava preparando uma nova chapa para concorrer, que ele tinha um projeto. Esse projeto era apoiado pelo Humberto e ele gostaria que eu participasse do projeto. Então, foi mais ou menos assim que eu acabei entrando na ABEA, tive toda essa recepção e me apaixonei pela ABEA. Eu sempre brinco que eu até me vejo como um garoto propaganda da ABEA e vou ser assim, independente de estar atuando diretamente ou não na ABEA. Eu adoro falar da ABEA. E aí, o pequenininho que estiver me ouvindo agora, é importante que ele faça uma reflexão como eu fiz no passado. Enquanto você imaginar que você não tem tempo para perder saindo da sua empresa, porque você tem coisas muito importantes para fazer lá dentro, você não vai conseguir evoluir. É importante que você saia da sua empresa,
que você se relacione com outros empresários, como eu me relacionei, conheça empresários que efetivamente deram certo no segmento, porque procuraram fazer coisas diferentes. Hoje, nós estamos imaginando 1.600, 1.700 convertedores. A maioria desse universo são de pequenos convertedores que querem crescer. E nós, da ABIEA, também queremos que eles cresçam. Mas enquanto esses pequenos convertedores não criarem uma dinâmica de se relacionar com o mercado e procurar a ABIEA, que eu acredito que seja o único e melhor caminho para isso, todos ficarão na mesma posição que se encontram. Eu tive a coragem de fazer esse movimento, tive a coragem de gastar o meu tempo olhando para a associação, gastei e dediquei meu tempo para a ABIEA e ela me retornou com muitas coisas positivas. E a principal delas é networking e conhecimento. Mesmo porque, né, William, como a gente sabe, em qualquer segmento empresarial, a base é formada por pequenas e médias empresas e não por gigantes, né? Você vem trabalhando bastante para quebrar, o Elvio já fazia isso e você está dando sequência, em quebrar esse mito de que a ABIEA é para grande empresário, para grandes convertedores. Né? Eu acho que a sua história é um exemplo, né, de que a ABIEA é para todos, né? Exatamente. Na verdade, a pandemia atrapalhou, por um lado, o que nós queríamos fazer com o projeto inicial, mas também acabou ajudando, porque essa brincadeira, no bom sentido das entrevistas, acabou levando mais longe a ABIEA. Eu acho que a gente tem aí um grupo de empresas, de convertedores, que começaram a entender um pouco melhor o que é a ABIEA. E nesse meu resto de mandato, eu quero insistir para que o pequeno convertedor venha à ABIEA, esteja conosco. Agora que as máscaras caíram, a gente provavelmente vai poder retomar com força total a questão presencial. A ABIEA, ela está de portas abertas, não só para os seus associados, mas para todos os convertedores. A gente vai voltar com o plano que é Fale com o Presidente. Então, você, convertedor, que não conhece a ABIEA, que está em São Paulo, que é mais fácil para você, venha nos procurar, ligue para a ABIEA, venha bater um papo conosco. Você vai descobrir que você está perdendo tempo e dinheiro não se relacionando com a ABIEA. A ABIEA, ela não tem fins lucrativos, né? Então, a gente não está vendendo um produto. A nossa única preocupação é realmente fortalecer o segmento. O que mudou no William empresário depois que ele se tornou, eu não digo nem presidente, mas depois que ele se tornou membro da ABIEA? Hoje, como presidente da ABIEA e como empresário, o que mudou nessas duas facetas aí do William? Olha, quando eu conto a minha história, eu posso dividi-la antes ABIEA e pós-ABIEA. A ABIEA, ela foi responsável por uma transformação da pessoa, do profissional e da empresa. E eu estou falando de uma mudança de 180 graus. Então, enquanto você não tem acesso a certos conhecimentos, a cursos, a networking, você imagina que a sua empresa está no caminho certo. E depois que eu entrei na ABIEA, eu descobri que eu estava no caminho errado. E além de estar no caminho errado, estava no caminho acelerado errado, o que é pior ainda. Então, é importante você realmente entender de maneira lastreada o que é uma indústria de autoadesivo. Porque, de maneira geral, como é que as empresas pequenas surgem? Ela vai surgir ou do impressor, né? O impressor, ele tem uma ideia que a parte mais importante do processo é a fabricação, ou vai surgir de um vendedor de etiquetas. Geralmente, esse é o caminho natural para se constituir. Só que esse conhecimento, seja de vendas ou seja do impressor, é um conhecimento muito pequeno para você transformar num negócio de sucesso. Isso não está totalmente amarrado, né? Uma empresa não é feita só de impressão e de vendas. A empresa é muito mais complexa do que isso. Então, quando você começa a imaginar que você está constituindo uma empresa, que aí você tem um CRM, um RP, a importância de saber fazer o cálculo efetivo de um preço, né? A gente se depara aí com coisas absurdas ainda. A maioria das empresas tem dificuldade para
precificar os seus produtos. Eles não têm a menor ideia de como se faz isso. Ainda existe a questão do fator, né? Multiplica por 2, multiplica por 1,75, você desconhece os seus custos. E aí não tem jeito, não existe ainda uma universidade para te ensinar a ser o dono de uma empresa de convertedora de etiquetas e rótulos. Então, a gente tem esses conhecimentos de maneira fracionada, e o que a BIEA faz é promover justamente a união desses conhecimentos, tornando esse conhecimento público e viável, não só para o convertedor, mas também para todos os membros da sua equipe. Seja essa empresa de um funcionário até 100 funcionários, não tem problema nenhum. O nosso conteúdo se adequa plenamente a isso. Então, a transformação que a BIEA causou na minha vida e na minha empresa é enorme. E é por isso que eu aceitei ser presidente da BIEA, para doar o meu tempo, que é a maneira que eu descobri de devolver o que a BIEA deu para mim. A BIEA deu muita coisa para mim. Então, estar na presidência hoje é um reconhecimento do que a associação fez por mim. Por isso que eu faço com o maior carinho do mundo. Você, falando um pouco dos desafios, você citou 2 já, né? Pandemia, você pegou aí, seu mandato pegou a pandemia em cheio, o auge da pandemia, né? E também trazer novos associados, estimular o pequeno empresário a se associar à BIEA. Quais são os outros desafios que você ainda enfrenta ou que você já superou, enfim, que estão na pauta do seu mandato aí até o final do ano? Então, realmente, a pandemia acabou se mostrando um grande desafio para a BIEA, porque a BIEA ela não tem fins lucrativos, mas ela tem contas para pagar todos os meses. Então, a gente sobrevivia basicamente dos eventos presenciais. Com a pandemia, não existiram mais esses eventos presenciais, e aí o fluxo de caixa da BIEA ficou em risco. Com o auge da pandemia, nós começamos a ter um problema de aumento de preço e possível falta de matéria-prima, que acabou acontecendo mesmo. Os convertedores associados começaram a pressionar a BIEA no sentido de que nós entrássemos em contato com os laminadores e fizesse uma pergunta. Isso a BIEA sempre fez ao longo da sua história e fez isso sempre através de cartas abertas. E aí, por alguma razão, eu decidi fazer diferente. Por que não tentar fazer uma entrevista? A primeira pessoa que eu entrei em contato foi o Ricardo Lobo, da Cola Crio, que de bate-pronto disse sim para a minha proposta. A gente nem tinha um modelo ainda. Aliás, eu vou aproveitar aqui para registrar o meu agradecimento para o Ricardo. Nós estamos conversando hoje por causa dele, porque ele aceitou o desafio de se expor no que ele não sabia o que ia acontecer, e nem nós, porque aconteceu de maneira muito amadora. Mas essa primeira entrevista foi muito interessante, porque ela iniciou essa série de entrevistas. Nós tivemos um público muito interessante, as pessoas realmente se interessaram para assistir essa entrevista. Inclusive, vários convertedores queriam participar também da entrevista, e a gente achou que naquele momento não era interessante, então acabou ficando fechado entre os diretores da BIEA. Serve como um documento histórico isso. Essa entrevista acabou motivando outros laminadores também a darem entrevista, então nós criamos uma série com isso. E aí, por incrível que pareça, a BIEA começou a ser vista de uma maneira como ela nunca foi, até porque nós estamos hoje vivendo um mundo diferente, né? As mídias sociais realmente têm uma relevância enorme. E isso acabou culminando no Prêmio ABIEA, que é importante que se diga, né? O Prêmio ABIEA, que teve no ano passado a sua 7ª edição, ele acontece a cada 2 anos, teve, em plena pandemia, recorde total e absoluto, seja de público, porque ele acabou sendo feito pelo YouTube, né? Recorde de empresas colocando os seus produtos, recorde na arrecadação financeira. Então, essas entrevistas, essa imagem que a BIEA acabou conseguindo construir, realmente começou a passar credibilidade maior ainda para a associação. Então, o desafio foi superado, no sentido que a gente conseguiu sobreviver, conseguiu fortalecer a marca. Quais são os próximos desafios? Nós temos hoje a revista Autoadesivo,
que é uma revista também muito tradicional. Essa revista, ela sempre foi focada para o convertedor, e o movimento que nós queremos fazer é transformar essa revista para o end user. A ABEIA, a partir desse momento, ela quer se comunicar com o mercado. Porque eu acredito que, de alguma maneira, praticamente todos os convertedores do Brasil sabem o que faz a ABEIA, qual o seu propósito, mas para que ela dê uma contribuição ainda mais marcante, nós precisamos falar com o end user. Então, nós estamos ainda de uma maneira tímida fazendo isso. Inclusive, algumas entrevistas, nós chegamos até a entrevistar alguns CEOs de empresas importantes, e a gente vai continuar com essa série, mas a ideia é a gente ter uma comunicação direta com o end user. Para quê? Para que o end user comece a procurar empresas convertedoras que tenham um mínimo para entregar para eles. Então, a gente quer agora passar todo o nosso conhecimento para o end user. E aí o end user é que vai levantar a régua do mercado junto aos convertedores. Esse é um desafio que eu estou muito imbuído, nós estamos muito imbuídos. Uma outra questão importante, que é o meu sonho, não sei se eu vou conseguir agora, mas continuando na ABEIA, eu vou estimular que isso aconteça, que é o selo de qualidade ABEIA. Então, hoje, a gente não tem um parâmetro muito claro de como a gente poderia balizar os convertedores. Eu acabei de falar para vocês que alguns convertedores têm dificuldade, inclusive, para fazer preço. Que dirá para fazer as etiquetas e o rótulo? E nós estamos falando de uma sociedade que se transformou, né? Eu estou falando de Lei Geral de Proteção de Dados, eu falo a respeito da questão da reciclagem de produtos, logística reversa, existem muitas responsabilidades. Como é que eu consigo separar os convertedores que estão entregando tudo isso do convertedor que não está entregando isso, que não registra seus funcionários, né, que atuam de maneira muito precária? Eu preciso criar um balizador. E eu acho que a associação é quem pode fazer isso. Então, nós temos já um projeto a respeito do selo de qualidade ABEIA. Eu tenho certeza que, em algum momento, nós vamos conseguir implementar esse selo. Isso para falar de 2 desafios. Aí nós temos ainda um terceiro desafio, que também é muito importante, que é a pesquisa de mercado. Como as empresas conseguem tomar decisões se elas não têm os números que deveriam ter? Qual é o real consumo do mercado? Seja de etiqueta, seja de rótulo, seja de segmento. Esse trabalho já está bastante adiantado e a ideia é que a gente possa entregar não só esse ano, mas todos os anos a gente tenha uma evolução de atualizar esses números. E isso é bom para todo segmento. Eu falo aqui muito em convertedor, mas eu vou salientar que a ABEIA é de todo segmento, né? Então, eu estou falando de convertedores, eu estou falando dos fabricantes de máquinas e equipamentos, do pessoal que faz os clichês, do pessoal que faz as facas, do pessoal que faz as tintas, né? Do pessoal que faz software. Então, é muito mais abrangente do que só convertedor, né? Então, isso é importante que fique claro. E voltar com a nossa presença. Então, a gente teve a oportunidade de fazer o primeiro encontro regional ABEIA, que aconteceu... Essa era uma pergunta minha. Como é que foi? Né? Não faça a pergunta para mim não atropelar você. Imagine. Você fala tão bem, pode tocar, mas assim, eu queria saber como é que foi. Depois de aí, quanto tempo? 2 anos sem eventos presenciais grandes, reencontrar essa turma e poder trocar experiência, mais de 60 pessoas, parece, né? Lá em Salvador, então foi um sucesso. Pois é, fazia muito tempo que a gente não fazia esse encontro presencial, e aí nós tivemos o apoio do Elton, da Ecosystem, e sempre essa gigante chamada Viviane, que faz as coisas acontecerem, porque os diretores têm ideias, mas alguém precisa operacionalizar, e ela faz isso muito bem. Fomos para Salvador, fizemos o primeiro encontro regional ABEIA de 2021. Na minha concepção, o encontro foi um sucesso de crítica e de público. Levamos de verdade conteúdo relevante para as pessoas que lá estavam. Nós estamos falando de uma região que não tem tantos convertedores, então, quando a gente fala de 60, é muita gente.
né? Todo mundo saiu muito feliz do que nós fizemos. O sucesso foi tão grande que nós já estamos desenhando os próximos 2 encontros. Então, nós vamos ter o próximo encontro em alguma região do Sul, que ainda não está definido, e vamos terminar em São Paulo, também fazendo. Então, seria o segundo encontro regional ABIEA no Sul e o terceiro encontro regional Sudeste em São Paulo, que aí nós fecharemos a nossa casa na própria ABIEA, talvez. Não sei como é que vai ser esse formato. A Viviane também tem algumas ideias, mas seria um grande fechamento. E aí a nossa expectativa é que, se conseguirmos 60 em Salvador, talvez 120 no Sul, talvez 200 em São Paulo. E, curiosamente, já começou a ter briga entre patrocinadores, porque a gente não tem tanto espaço assim de tempo, né? E muita gente está perturbando a Viviane, querendo se colocar à disposição para fazer o patrocínio. Então, o que era uma preocupação, no sentido se nós teríamos ou não patrocinadores, a nossa preocupação é como acomodar todos os patrocinadores a partir de agora. Um bom problema, né? É um ótimo problema, é verdade. Um bom problema. William, eu acompanho a trajetória da BIE como jornalista já há bastante tempo. Comecei a acompanhar por dentro a história da BIE a partir do mandato do Elvio. E eu, me corrija se estiver errado, um dos destaques que eu vejo na tua gestão foi realmente a realização do 7º Prêmio ABIEA. Realmente foi um marco, né? Não só pela quantidade de inscritos, mas também a homenagem que foi feita ao senhor Humberto Gianobili, que foi a pessoa que trouxe você e também trouxe o Elvio, se eu não me engano, também foi responsável por trazer o Elvio para a associação. E me trouxe também. Trouxe a Viviana também. Então, a Viviana é onipresente na BIEA, né? Já é patrimônio. Sem ela, né? Então, William, eu gostaria de saber um pouquinho, que você falasse um pouquinho sobre essa homenagem que foi feita ao senhor Humberto Gianobili na 7ª edição do prêmio, e falasse um pouquinho sobre as expectativas para a 8ª edição, né? Quando vai acontecer, se há alguma alteração, se há alguma novidade que o mercado pode esperar, enfim, comentasse um pouquinho aí sobre o que esperar do 8º prêmio. Quanto mais sucesso, mais a responsabilidade, né? Cada vez vai ter que ficando cada vez melhor. Então, comentar um pouquinho sobre o que esperar do 8º prêmio ABIEA. Maravilha. Eu vou começar com uma palavra que eu gosto muito, que é gratidão. Os meus pais me ensinaram que a gente precisa ser muito grato pelas pessoas, né? Eu, geralmente, faço muitas homenagens às pessoas em vida, porque a morte a gente não tem certeza se essa pessoa vai ter consciência ou não, depende da crença de cada um. Eu tive a oportunidade de fazer pequenas homenagens para o meu amigo Humberto em vida, né? Dizendo que eu a amava, e era verdade realmente isso. Quando, na questão do prêmio, eu vi a oportunidade de não só eu prestando uma homenagem, a BIEA prestando uma homenagem, mas todo o segmento prestando uma homenagem para um homem que foi íntegro com a sua família, que foi generoso com todos os seus pares, que sempre acabou dedicando seu tempo à Abigraf, à ABIEA. Eu não poderia perder essa oportunidade. Então, eu tive essa ideia. Logo que eu lancei essa sugestão para os diretores e para a Viviane, todos me apoiaram, né? E, curiosamente, todos os prêmios gráficos têm o nome de um patrono, vamos chamar assim, né? E o nosso era o único que não tinha. Infelizmente, nós perdemos o Humberto. Então, a maneira que eu encontrei de que a gente possa falar deles nos próximos 50 anos e falar dele de maneira merecida seria imputando a ele o prêmio Humberto Gianobili, que, aliás, é um belo nome, né? Prêmio Humberto Gianobili. É um belo nome. A gente fez algumas modificações. Eu, até pela minha natureza, gosto de fazer coisas diferentes. A Viviane também é maluca e me apoia nessas coisas diferentes. Então, a primeira coisa diferente foi realmente colocar o nome. A segunda coisa diferente foi fazer isso num formato diferente. Qual que é o formato diferente? A gente colocou isso na internet, colocou ao vivo na internet. A gente chamou o mestre de cerimônias, como sempre fez, e eu acabei participando também dessa brincadeira. Eu gosto dessa brincadeira, né?
por alguma razão, eu gosto dessa brincadeira. Então, eu dividi o palco junto com um profissional. Eu acho que também foi uma coisa diferente aí, eu acho que nenhum presidente tinha feito isso. Nós também criamos o prêmio primeiro, segundo e terceiro lugar, porque até então a gente só prestigiava o primeiro, né? Então, agora nós temos o ouro, prata e bronze, que é uma maneira de a gente poder homenagear ainda mais todo mundo que está participando. O que a gente pretende fazer daqui para frente? Então, a primeira mudança maior é que o prêmio vai deixar de ser a cada 2 anos para ser anual. Então, a partir de 2023, todo ano nós teremos um prêmio ABIEA. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança é que a gente vai revisitar as categorias. Então, nós temos algumas categorias que ainda fazem sentido e outras que não fazem mais sentido, porque a indústria gráfica ela vem se transformando numa velocidade enorme. Inclusive, nesse momento, nós temos uma comissão formada para começar a discutir quais serão essas novas categorias. E para não deixar de inovar, a gente vai começar a premiar o end user também. Então, qual que é a ideia genérica? Em 2023, a gente vai premiar os convertedores e os end users que estão junto no projeto. Eles vão ser convidados em 2024 para estarem no palco de premiação e receber o prêmio do ano anterior da própria ABIEA e não do seu convertedor, que é uma maneira que nós temos de ficarmos ainda mais próximos desse end user. William, o papo está maravilhoso, a gente podia ficar conversando horas aqui, se deixasse, né? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, encerrar dizendo uma mensagem aí às pessoas que estão ouvindo, associados ou profissionais que desejam se associar, enfim, encerrar com uma mensagem do presidente, do empresário e da pessoa que é apaixonada pela ABIEA também, que antes de ser presidente, você é um membro da ABIEA, né? Então, isso, do membro da ABIEA, encerrando aí com uma mensagem. Eu vou começar de novo com a palavra que eu mais gosto, que é gratidão. Então, eu preciso mencionar aí 4 nomes importantes. O primeiro nome é Humberto Giannotti de novo, que foi o homem que me colocou onde eu estou aqui hoje. Felizmente, eu tenho contato com a família dele, né? Os filhos, a esposa, e para mim é muito importante deixar isso registrado historicamente. Gratidão também pela Viviane, que me acolheu desde o primeiro momento. Aliás, é uma característica da Viviane, né? Ela acolhe todas as pessoas, mas eu quero deixar registrado aqui que se eu tive algum sucesso como presidente da ABIEA, foi em razão da Viviane, que sempre articulou e sempre acreditou nas minhas ideias. Gratidão também pelo Elvio, que me trouxe para essa confusão junto com o Humberto. Hoje o Elvio, além de meu sócio, eu considero como meu irmão. Então, nós somos muito próximos. Então, a ABIEA também me trouxe um irmão, de verdade. Não só o Elvio, como o Gilmar, né? O Gilmar também era sócio do Elvio. E hoje nós estamos aqui em 3, numa fraternidade. Nós somos verdadeiramente irmãos. E eu preciso mencionar mais uma vez a disponibilidade do Ricardo Lobo, da Cola Crio. Então, como um CEO do porte dele, que nunca teve medo de dar nenhum tipo de entrevista, que sempre bateu pasta, que foi visitar a Servir quando ela era bem pequenininha, que sempre deu atenção, né? E que, sem saber o que ia acontecer, se dispôs a dar uma entrevista, eu preciso honrá-lo aqui também. Então, gratidão para essas pessoas. Claro que eu devo para muita gente, né? Os diretores da ABIEA, o Carlos, o Guido, tem muita gente boa aí, mas eu preciso citar essas pessoas porque realmente elas impactaram a minha vida. E aí, eu vou terminar, porque eu falo demais, me dirigindo aos pequenos convertedores. Você que é um pequeno convertedor e quer crescer, não sobreviver, porque provavelmente você está nesse momento no estágio de sobrevivência. Se você quer transformar a sua história, se você quer transformar a história da sua empresa, venha para a ABIEA. Não venha à ABIEA amanhã, venha hoje, entre em contato conosco. Redescubra-se como empresário. Essa é a minha mensagem para você.
Eu acho que esse é o maior legado que a BIEA pode deixar. Muito obrigado, William, muito obrigado pela participação. Espero ter honrado esse lugar de entrevistador que pertence a você. Devolvo a você esse lugar a partir de agora. E já convido a todos que estão nos ouvindo também a seguir acompanhando as entrevistas nesse canal da BIEA, sempre trazendo gente de muita qualidade, profissionais de mercado e agregando muito, que não só você e outros presidentes continuem com esse projeto também. Grande abraço, William. Obrigado, viu? Forte abraço. Abraço. Até a próxima. Voltaremos com mais uma série. A BIEA, 36 anos de histórias e propósitos.